Ainda temos um tempo aqui para meditarmos na palavra do Senhor, e esse amor é muito importante, essa comunhão que nós temos desfrutados aqui no Círculo de Oração. Minhas amadas irmãs e irmãos, esse texto muito pregado nas Sagradas Escrituras, e como a pastora Mariene citou de cor, foi a mulher que foi pego em ato de adultério. Esse texto ele é muito maior do que apenas o comunicado bíblico de um pecado. A Bíblia ela tem esta missão também. Ela tem o propósito de denunciar o pecado do mundo, denunciar os nossos pecados através da santidade de Deus, de quem Deus é, do caráter divino. Todas as vezes que a Bíblia ensina sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus, a sua fidelidade, a sua santidade, a Bíblia também faz com isso uma denúncia sobre o nosso pecado. E nenhum outro texto no Novo Testamento revela mais a graça de Deus do que esse texto. Ou fala sobre o conflito, a diferença que há entre a lei dada por Deus no Sinai, entrega a Moisés, de Moisés entrega ao povo, e a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O texto é simples, você conhece de cor. É o tempo da festa do tabernáculo. Jesus, como judeu, cumpria todas as exigências, ele vinha em todas as festas. E Jesus está sendo questionado a respeito de quem ele é. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles estão procurando, armando uma arapuca, ou tentando armar uma arapuca, uma armadilha para pegar Jesus, encontrando meio de acusá-lo de falso Deus, de falsa santidade, de curandeiro, ou de jogá-lo contra o povo. Então, como eles não conseguiram fazer isso lá dentro do templo, e Jesus está ensinando fora do templo, porque o templo não suportou a verdade do Filho de Deus, ele está ensinando lá fora a sua palavra, a verdade do reino, a verdade das Sagradas Escrituras. Ele está anunciando que o reino de Deus é chegado, quando todo o cenário muda. Vem os escribas, fariseus, uma multidão de gente, com uma mulher. Pense numa cena esquisita. Com uma mulher que já está machucada, ferida, acusada, ela vem arrastada, ela está sofrendo muitas palavras duras, recebendo xingamentos. Eles vêm e na presença de Jesus traz ela para o meio, coloca ela em um ambiente onde ela possa ser visível. Esse negócio de trazer para o meio é um negócio que acontece muito no ministério de Jesus. Porque Jesus, irmão, não é Deus de canto, não é Deus de coisas escondidas. Ele é a própria luz e ele veio para trazer a luz ao mundo. Então eles trazem aquela mulher, joga ela no meio. A Bíblia faz questão de narrar que eles colocou ela no meio, bem à frente de Jesus. Isso é uma coisa boa. Independente de qualquer pecado que nós, os seres humanos, que os homens e mulheres carreguem, se você for posto na presença de Jesus, se você conseguir enxergar a luz do Criador, então, qualquer que seja o pecado, tem a possibilidade de libertação, cura, restauração e perdão. Porque para isso Jesus veio, para perdoar pecados. Mas a cena não é tão simples assim, a cena não é tão simples. Porque na lei, lá em Levíticos e também em Deuteronômio, a lei é bem clara. O homem ou a mulher que for pego em flagrante adultério, eles não devem ser trago ao meio.
eles também estão pulando uma parte da lei. Eles devem ser levados para fora. E lá fora da cidade serem apedrejados. Eles também não estão tão cumpridores assim não. Que a missão, o propósito deles nem é denunciar o pecado. O propósito deles é pegar Jesus. É uma armadilha para Cristo, como se o humano fosse capaz de fazer uma armadilha para o Criador. É o contrário. É como se a criatura fosse capaz de fazer uma armadilha para aquele que o criou. É uma ignorância humana. Eles trazem aquela mulher, coloca ela na frente de Jesus e diz: quero ver agora qual a sua ação. A palavra, a lei de Moisés, eles estão apontando para a própria lei. Cristo é a lei encarnada. Eles estão apontando e dizendo: a lei nos diz que esta mulher que foi pega em flagrante adultério, ela deve ser apedrejada. O que é que diz o Senhor? O Senhor Jesus está olhando o coração dos fariseus, o coração dos escribas. Ele está olhando aqueles homens que traz em sua mão uma mulher que foi pega em flagrante adultério, mas eles não trazem a outra parte. A lei não diz que a mulher, a lei diz que tanto faz o homem ou a mulher, quem fosse pego em flagrante adultério, os dois deveriam ser apedrejados. Eles estão criando uma nova lei em cima da lei a fim de pegar o mestre. Eles têm pedras em suas mãos, eles têm acusação nos seus lábios, decisão tomada em seu coração. A mente deles não é de pureza, a mente deles não é de santidade. O que eles estão usando é a lei de Deus, é a própria Bíblia, para criar um meio para justificar os seus próprios pecados. Jesus vai dar uma lição, e a primeira delas que você precisa entender é essa: Jesus não pode tirar o que está na lei, porque ele veio para cumprir a lei. Mas Jesus pode libertar aquela mulher do pecado. É diferente. Eu sei, merecia um aleluia pelo menos, mas deixa para lá. Preste atenção para você ver. Jesus não pode reescrever o que foi dito na lei, porque ele mesmo é a lei encarnada. Deus deu a lei no Sinai. Ele estabeleceu princípios, ele estabeleceu o caminho, ele estabeleceu o propósito, ele deu regras para aquele povo que precisava ter uma identidade. Ele não pode, mas tem uma coisa que ele veio fazer. Para isso o Senhor veio, para tirar o pecado do mundo, para libertar o mundo do poder do pecado, do domínio do pecado, porque o pecado, qual o salário do pecado? O salário do pecado é o salário do pecado é a morte, mas Cristo veio para dar vida. Então é bem contrário, né? É bem divergente. O salário do pecado é a morte, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender: quando Cristo está olhando aquele povo com pedras nas mãos, ódio nos lábios, dureza no coração, ele está vendo uma mulher ferida, machucada, mas em pecado. Jesus não vai tratar ela como coitadinha. Ela está em pecado. Ela foi pega em pecado. O fato de Jesus olhar para aquela mulher com um olhar perdoador, não está dizendo com isso que ela foi uma coitada, infeliz, não. Ele está em pecado. Jesus não veio mascarar o pecado. Ele não veio escrever uma abertura na lei, como se dissesse: não, só porque eu estou aqui, você pode continuar levando a sua vida de pecado. Não, Senhor. O que Cristo está fazendo é muito mais do que isso. Ele está anunciando o poder do Evangelho, o poder da graça. Ele está abaixado, escrevendo em terra, e com isso ele está dizendo:
Eu não posso tirar aquilo que já foi escrito na pedra. Ele é a rocha encarnada, a pedra de esquina. Aquilo que foi dito, foi dito. O que é pecado, é pecado. Mas eu posso determinar. Eu vim para isso, para perdoar os pecados dos homens. Então, o que é que ele faz? Ele vai equiparar aqueles que estão ali com aquela mulher. Ele vai dizer, tá bom. É certo, é o que está na lei, é o que está escrito, e lei é lei. Então aquele que não tem pecado, aquele que não precisa de perdão, fica. Aquele que não precisa de perdão, jogue a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que jamais pecou, jogue a primeira pedra. Porque na lei também estava escrito que se disser que não tem pecado, faz-lhe mentiroso. Porque todos pecaram e separados estávamos da glória de Deus. Mas aqui tem uma coisa importante que eu quero que você guarde na tua mente, porque tem uma coisa maravilhosa. Aqueles que vieram acusar, foram embora ou não foram? Foram ou não foram? Quer dizer que eles não precisam de perdão? Começando do mais velho, né? É o irmão Ivete, que tinha mais pecado. O pecado estava cabeludo lá, estava antigo. Estava antigo, já estava criando carnegão. Começou dos mais velhos, foi saindo um por um, deixando as pedras que eles traziam nas suas mãos. Quem ficou? Jesus e a mulher. A mulher que veio pego em ato de adultério, ela ficou para receber perdão. Ela ficou para conhecer o poder do arrependimento. Ela ficou para conhecer o poder de que é encontrar Jesus e ser liberto do seu pecado. Ela ficou para encontrar Jesus e encontrar uma nova oportunidade. Ela ficou para conhecer o poder do perdão, o poder da libertação, o poder que transforma. Aqueles que foram embora, muitos deles perderam a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu também tenho pecado, me perdoe. Eu também preciso de perdão. Eles perderam a oportunidade de fazer aquilo que a mulher fez. Ela ficou de joelho, prostrada, nem os olhos ela levantou. É Jesus que se volta para ela e diz: ó mulher, cadê os seus acusadores? Ela olha assim e diz: Senhor, ninguém me condenou. Ele disse: eu é que tenho poder para condenar, determinar a vida e determinar a morte. Eu, o Senhor, não te condeno, mas tem uma coisa: hoje eu te liberto do poder do pecado, mas eu te digo, vai e não peques mais. Mais importante do que a ação daqueles homens que pareciam zelosos, é a ação daquela mulher que decidiu. Ela podia ter saído correndo, não podia, irmão? Olhar assim de fininho, já que eles estão indo embora, eu vou cascar fora daqui. Já que todos eles estão indo embora, eu também vou. Não, quem é esse Jesus que com uma palavra quebra o jugo do acusador? Quem é esse Jesus que com uma palavra quebra o peso da acusação? Quem é esse Jesus que com uma palavra me liberta do pecado? Quem é esse Jesus que com uma palavra me tira do caminho da morte e me coloca no caminho da vida? Aquela mulher chegou ali sentenciada à morte. Ela saiu dali com um ingresso que será compro pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário para entrada na vida. Irmão, isso aqui é extraordinário. Ela já chegou ali condenada. Esse é o poder do pecado. O pecado subjuga. O pecado mata, o pecado condena, o pecado atrai acusadores, o pecado do engano, da mentira, o pecado faz envergonha, humilha, mas Jesus Cristo liberta do poder do pecado, do jugo do pecado, do domínio do pecado, da influência do pecado, liberta do acusador e te tira do caminho da morte e coloca no caminho da vida. A Deus Todo-Poderoso seja a glória. Seja o louvor para sempre. Eu fiquei olhando isso na exegese bíblica, dá para a gente pegar muita coisa aqui dentro desse texto tão poderoso. Porque nós podemos debater a respeito de lei e entender como que Jesus tratou o pecado. Eu já estou encerrando. Como que Jesus tratou o pecado? Como que se trata o pecado, irmão? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que se trata o pecado?
Dois caminhos, né? Que bom que vocês responderam. Dois caminhos. Confessa, deixa, alcança misericórdia. Entra o perdão. Pecado não trata com pedra, com apontar de dedo, com acusação, me colocando no lugar de juiz, de que eu sou santo. Não. Pecado se trata na dependência. O pecado não se trata com pedras, acusando, condenando, sentenciando. O pecado se trata confessando, deixando. E o pecado se trata perdoando. Independente de qual for o pecado, se você conhece alguém que está levando uma vida de pecado, leva esta mensagem para ele hoje dizendo: Jesus tem poder para perdoar pecado. Ele tem poder para te colocar no caminho da vida. Ele tem poder de tirar você da sentença da morte, do caminho da morte. Pode chegar do lado dele como chegou aquela mulher, suja de pecado, fedendo a pecado, fedendo a adultério, ela foi pega no ato, com as roupas rasgadas, feridas, já levou um monte de bufetão até chegar ali, irmão. Ela já foi xingada, enxovalhada, ridicularizada, humilhada, mas a partir do momento que ela encontrou Jesus, que ela encontrou o Salvador, ela encontrou o Perdoador. E Jesus é tão maravilhoso que ele não mandou ela sair atrás de quem veio acusando, jogando pedra, não. Não, ele disse: vai, é daqui para frente. É daqui para frente. Eu quero ministrar para quem vai ver isso na internet. Eu não sei qual ponto de vista você está, mas com Deus, o Senhor, Ele te convida hoje. É daqui para frente. Decide hoje largar a vida velha para trás. Toma decisão hoje. Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, a lei que se fez carne e habitou entre nós, Ele veio para quebrar o jugo do pecado. O pecado mata. Talvez você pense, missionária, hoje nós não temos mais apedrejamento. Eu já encerro. Nós não temos mais apedrejamento. É porque tem mensagem que a gente tem que fechar. Nós não temos mais apedrejamento. Onde é que o pecado mata? Ele mata na mente. Mata te afastando de Deus, te arrancando do Senhor, te distanciando dele. Ele mata, tirando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, isolando. Ele mata do engano, mata prendendo, mata enganando e tramando. O pecado está matando mais hoje do que qualquer outro tipo de doença. Mas eu quero te dizer, Jesus continua tendo poder para perdoar pecado, para dizer: levanta-te. Para aquela que está de joelho, ora, Márcia. Para aquela que está de joelho, jogado no chão, humilhado, mas arrependido, dizer: levanta-te. Como é que pode um Deus pegar na mão de um pecador que foi pego de ato adultério? Levante. Eu não te condeno. Que palavra poderosa. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero chamar você para nós orar aqui na frente hoje, vamos orar, vamos fazer um clamor.